Fala, reserva! Dila aí para mais um vídeo. Hoje eu fiz minha lista aqui dos 20 maiores jogadores da história do futebol. Não confunda maior com melhor, nem vê minha lista. Pessoal, vamos à lista aí, mas eu já adendo no começo que eu tive que deixar muito craque de fora, eu tive que deixar muito cara grande, gigante pro futebol fora dessa lista, porque só podia colocar 20, foi difícil demais fazer. Vamos ao meu top 20 aí. Vamos começar do 20º pro primeiro. Meu 20º jogador eu coloquei um goleiro. Eu coloquei como opções Buffon, Iachi e Neuer. O meu escolhido foi o Manuel Neuer. Muita gente vai ficar se perguntando, muita gente colocaria o Buffon, que para muitos é o melhor goleiro do jogo, mas eu coloquei o Neuer porque eu fui por questão de ser maior. Para mim o Neuer maior que o Buffon, sim, porque o Buffon reinventou a posição de goleiro, um goleiro que jogava com as mãos. Só que o Neuer reinventou a posição de goleiro, sendo o melhor goleiro que joga com as mãos e com os pés. Então, o Neuer para mim fica no meu top 20 porque ganhou Champions, ganhou Copa do Mundo e sendo muito importante, sendo impecável nessas competições. O Neuer cansou de ganhar títulos na Alemanha e então ele fica em 20º na minha lista. O meu 19º eu coloquei o Paulo Maldini. Acho que não tinha como o Maldini ficar de fora. É um dos grandes defensores, tanto jogando na lateral, tanto jogando na zaga. É um cara que foi sensacional, conquistou 5 Champions no currículo. Acredito que se jogasse a Copa do Mundo de 2006, se sagraria campeão com a Itália e talvez poderia ser ele o melhor jogador do mundo naquele ano. Então o Maldini é meu 19º. Meu 18º eu coloquei o inglês Bobby Charlton. Acho que tinha que colocar um inglês que se eles não foram um cara que criaram um jogo, eles foram um cara que adaptaram o jogo e nada melhor do que o Bobby Charlton para representar os ingleses nessa lista, porque era um jogador que tinha uma dominância de meio de campo extraordinária, um cara totalmente diferente, que tinha ótimo domínio, ótimo passe, ótima visão de jogo. Meu 17º eu coloquei o Cafu. Acho que não tinha como o Cafu ficar de fora, porque o Cafu é um jogador que disputou 4 Copas do Mundo, 3 finais, foi campeão em 2. Então acho que ele merece estar nessa lista. Ele é o jogador que ganhou Champions, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, ganhou Copa do Mundo, cansou de dizer multicampeão. Então o Cafu fica em 17º na minha lista. Meu 16º eu coloquei o Eusébio, o português colocou o Benfica no mapa. O português foi sensacional na sua era, foi muito diferente, colocou o Benfica para rivalizar com o gigante Real Madrid e ele é um jogador que todo mundo à época rivalizava com Pelé. O imaginário que tinha das pessoas no enfrentamento Maradona e Pelé, antes do Maradona, essas comparações eram feitas entre Pelé e Eusébio. Então o Eusébio entra nessa lista por ser importante para o Benfica e ser importante para a seleção portuguesa. Meu 15º é o Iniesta, um jogador que foi revolucionário na sua era, foi sensacional, foi um cara muito importante, o ilusionista, o cara que sabia esconder a bola. Ele tem grandes títulos no currículo, Champions League, faz um golaço de semifinal muito importante contra o Chelsea, levando o Barcelona a uma final, faz um gol numa Copa do Mundo, um gol na final, fazendo uma ótima Copa do Mundo naquele ano de 2010. Então o Iniesta fica com a 15ª posição. Minha 14ª posição ficou com o Xavi.
o Revolucionário também é um cara que foi a peça principal daquele tal tic-tac do Pep Guardiola que encantou o mundo do futebol. E o Xavi foi para mim um pouco maior do que o Iniesta, mas são jogadores bem parelhos um ao outro. Meu 13º é o Gerd Müller. O Gerd Müller foi gigante para a seleção alemã. Muitos consideram ele o melhor atacante alemão da história. O Müller cansou de ser artilheiro de Bundesliga, cansou de levantar títulos, cansou de fazer gol. O cara, até o Ronaldo, até o Klose, ele era o maior artilheiro das Copas e era sensacional dentro da área. Então, Gerd Müller fica em 13º. Meu 12º eu coloquei o Platini. O Platini foi sensacional também, um cara que rivalizou com o Maradona na época, foi sensacional para a Juventus, foi sensacional para a seleção italiana e conquistou títulos de melhor do mundo e conquistou grandes títulos com o seu clube e sua seleção. Meu 11º eu coloquei o Romário. O Romário pode não ser tão grande para o quesito europeu, mas ele é muito grande para nós brasileiros e eu acho que ele merece estar assim nessa lista porque ele foi um dos principais jogadores e naquela Copa ele é uma das, acho que eu não digo que foi uma das melhores atuações individuais dentro de uma Copa do Mundo, mas eu colocaria no top 5 atuações individuais dentro de uma Copa do Mundo, eu colocaria, entre esses 5 eu colocaria a Copa do Mundo de 94 do Romário. O Romário ficou pouco tempo na Europa, ele preferiu voltar no auge para o Brasil, mas se ele continuasse na Europa até lá, ele teria assombrado mais do que assombrou. Vamos ao meu top 10 aí, vamos entrar no top 10. O meu 10º colocado é o Puskás. O Puskás foi sensacional, foi revolucionário no Real Madrid, conquistou grandes coisas, fez grandes feitos. Não é à toa que ele tem um prêmio com o nome dele hoje em dia. E ele fez parte daquela seleção maravilhosa da Hungria, onde fica vice-campeã de uma Copa do Mundo, ele sendo muito importante. Eles perdem a final para aquela Alemanha, uma Alemanha onde eles tinham atacado 8-0 na primeira fase. 8-0 não, tinha atacado 8 gols na primeira fase e depois eles enfrentam elas na final, aquela seleção que todo mundo diz que usou doping para ir para a final e foi campeã. Mas isso não vem ao caso, o Puskás é sensacional e fica na 10ª colocação. Meu nono jogador é o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho assombrou a Europa no seu auge, tem um dos melhores auges da história do futebol, o cara é sensacional, muita gente coloca ele, diz que ele se sabotou, né? Sabotou a carreira dele, que ele mesmo não quis mais, isso é claro. Se ele quisesse, ele tinha assombrado por mais anos a Europa, tinha conquistado muito mais coisas, tinha sido sensacional. O Ronaldinho, depois de tempo, volta ao Brasil e conquista grandes coisas com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, e todo mundo sabe do nível do Ronaldinho Gaúcho. Meu 8º colocado é o Beckenbauer. Se o Gerd Müller é o maior atacante alemão, o Beckenbauer é o maior jogador alemão da história. Não tem como, não tem comparação com nenhum outro. É um jogador muito importante e eu nem coloquei aqui o fato dele ter sido campeão de Copa do Mundo sendo técnico da Alemanha. O Beckenbauer é um jogador que podia ser líbero, podia ser zagueiro, podia ser volante, podia ser meio campo e fazia todas essas funções muito bem, era sensacional, o maior jogador alemão sem dúvidas. O meu 7º colocado é o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo, já muito novo, colocou a Europa aos seus pés. Muitos colocavam ele como quem ia
ser o melhor jogador pós-Pelé, e para muitos ele é o melhor jogador pós-Pelé. É um cara incrível, todo mundo sabe do nível do Ronaldo. O Ronaldo, já muito jovem, conquistou grandes coisas, fez grandes feitos, foi o melhor do mundo 3 vezes. E o Ronaldo, após se machucar, todo mundo dava ele como já aposentado, já morto do futebol. E o Ronaldo consegue voltar das cinzas e conquistar uma Copa do Mundo, ser importante para a seleção brasileira. O Ronaldo que foi campeão de 2 Copas do Mundo e vice de uma, e ele fica com a minha 7ª colocação. No meu 6º lugar, alguns vão se impressionar, mas eu acho que nessa lista quem está em atividade ainda fica um pouco prejudicado. O Lionel Messi ficou com o meu modesto 6º lugar. O Messi, todo mundo sabe do tamanho dele, eu não preciso falar muito. O Messi conseguiu levar a Argentina a uma final de Copa do Mundo, conseguiu levar a Argentina a final de Copa América. Infelizmente não tem título com a seleção, mas é multicampeão no Barcelona e todo mundo sabe da história do Messi, todo mundo sabe do tamanho dele. Pode ser que depois que ele pare ele esteja mais acima nessa lista, pode ser que ele seja até o primeiro dessa lista, mas enquanto ele está em atividade ele é meu 6º colocado. Meu 5º colocado também não pude ficar de fora, é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é sensacional. Ele ficou um pouco à frente do Messi nessa minha lista por ele ter título com sua seleção. Sendo importante também, ele foi importante para Portugal, conquistou muitos títulos, foi muito campeão no Real Madrid, foi campeão no Manchester, foi importante demais em todo o clube que passou, está sendo importante agora no clube atual dele, a Juventus, e todo mundo sabe do tamanho dele para o futebol. Então, com o meu 6º lugar fica Messi, com o meu 5º fica o CR7. Meu 4º lugar eu coloquei o Di Stéfano. O Di Stéfano que marcou era no Real Madrid, que colocou o Real Madrid no mapa, que fez o Real Madrid gigante e foi sensacional, empilhou Champions, empilhou títulos e foi importante na onde pelas suas seleções e importante por seu clube. Então, o Di Stéfano, o tamanho que ele tem para o futebol, se você entra no site do Real Madrid, eles não colocam o Di Stéfano só como o melhor jogador do Real Madrid, eles colocam o Di Stéfano como o melhor jogador da história do futebol. O Di Stéfano é gigante e fica com o 4º lugar dessa lista. Abrindo o top 3 aí. Top 3 começa com o Cruyff. Todo mundo sabe o tamanho do Johan Cruyff, é um jogador que revolucionou sua posição, revolucionou o futebol da época, totalmente diferenciado, teve ótimos companheiros quando jogou, mas ninguém que se comparava a ele, o tamanho dele é sensacional. Eu também não coloquei aqui o que ele fez como um treinador, que ele também revolucionou o futebol sendo um treinador, e o Cruyff é gigante, todo mundo sabe da história dele, todo mundo sabe o que ele fez pelo Ajax, o que ele fez pelo Barcelona, colocando o Barcelona no mapa, o que ele fez pela seleção holandesa. Só faltou uma Copa do Mundo para ele ser coroado da forma correta, mas ele empilhou títulos também. É gigante para o futebol, não só em títulos, mas por que ele conseguiu fazer. E ele está aqui no meu 3º lugar. Meu 2º lugar é o Diego Maradona, que para mim tem a maior atuação individual do jogador numa Copa do Mundo. O Maradona é sensacional, todo mundo sabe o tamanho dele, e o que ele consegue fazer na Napoli para mim é incrível. Ele consegue pegar um time que não era tão forte, não era tão cogitado para os títulos e consegue transformar num grande time, consegue dar o primeiro título internacional para Napoli. E o Maradona é sensacional. Todo mundo sabe o tamanho dele na Argentina, todo mundo sabe o tamanho dele na Itália, e ele está com o meu 2º lugar aqui. Meu 1º lugar não podia ser diferente, não tinha como ser outro, é o Pelé. O Pelé, para muitos, é o maior jogador da história, para muitos é o melhor da história, e ele está aqui, o único jogador até hoje a conquistar 3 Copas do Mundo. Ele foi importante nas Copas que foram conquistadas. Ele
teve uma dominância enorme jogando pelo Santos. Ele conseguia enfrentar times europeus facilmente com aquela equipe do Santos. Ele colocou o Santos no mapa, fez diferença totalmente para o futebol brasileiro e revolucionou tudo. Ele, após já quase estar encerrando a carreira, já velho, ele vai jogar no futebol americano e também destrói lá já passado do tempo, como muitos viam. Então não tinha como ele ficar em outro lugar, como se não fosse o primeiro. É isso, pessoal, essa foi minha lista, difícil demais de fazer, tive que deixar muito cara de fora e sofri muito para fazer essa lista. Espero que vocês gostem, deixa no comentário aí qual seria a sua lista, pode deixar seu top 20, seu top 10, seu top 5, o quanto vocês quiserem colocar aí, vocês deixam no comentário e deixa seu like, faz sua inscrição, ativa a notificação para não perder os próximos conteúdos que vão sair e compartilha para que mais pessoas possam ver essa minha lista dos 20 maiores, que muita gente gosta desse assunto. Obrigado por estar aqui até agora. Tchau, obrigado.